Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Gravar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Uma chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo, a perfeição moral. Agradecer aos bons amigos, a companhia, o aconselhamento, rogando, nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores e melhores entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se mantenha sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos encerrando hoje a leitura da parte primeira do Livro dos Espíritos, tem por título Das Causas Primárias, e nós vamos ver hoje o quarto capítulo do Princípio Vital. Nós já vimos de Deus, dos elementos gerais do universo e da criação, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito, vamos dizer assim, específico, né, que é o princípio vital. Alguma coisa que a gente tem dificuldade para separar do espírito, né, como uma atividade distinta e tal, e que o nosso orientador nos dá uma boa visão, né, do que seja. Ele abrange também outras temáticas, né? Ele abrange 3 temáticas, abordando do princípio vital, segundo 3 temas: dos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Vamos lá então à leitura. Seres orgânicos e inorgânicos, uma introdução. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nesta classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão número 60. Pergunta Kardec. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Nosso orientador responde: sim. A lei de atração é a mesma para todos. A pergunta de Kardec é se aquilo que faz com que os elementos essenciais se grupem, se unam, formando matérias, corpos, tal, é a mesma, sejam eles os corpos orgânicos ou os corpos inorgânicos. E o nosso orientador diz: olha, a força de atração que rege o campo da matéria, reunindo os princípios elementares, esta força é a mesma, independentemente do produto final. Seja um cristal, seja um vegetal ou seja um animal, a força que atrai os elementos que constituem o corpo material, este corpo material, é a mesma. Questão 61. Kardec pergunta: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? E aqui começa a ficar interessante. A matéria é a mesma nestes 2 corpos, orgânicos ou inorgânicos? Vimos que orgânicos são aqueles
dotados de atividade própria. Inorgânicos, os inertes, vamos chamar assim, né? E aí o orientador responde assim: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Eu estou grifando a palavra animalizada, né? Porque o nosso irmão fez questão de separar. Tá? Então, qual a diferença que existe então entre as matérias que constituem as pedras e as árvores, por exemplo? Né? As pedras não têm esse, vamos chamar, este diferencial, que é a animalização. As pedras são inertes, não têm vida, não têm atividade intrínseca própria. Né? As árvores têm. Né? Então, ele diz, a diferença está na animalização da matéria. Animalização. E aí a questão 62 ele pergunta, qual a causa da animalização da matéria? E aí o nosso orientador responde, sua união com o princípio vital. E aqui aparece a palavra, a expressão princípio vital. O que a gente pode depreender das duas respostas 61 e 62 é que existe um elemento novo que as distingue, e este elemento é o que ele chama princípio vital. Seria um fluido, alguma coisa, vou usar o termo alguma coisa, né, que lhes dá atividade, que lhes dá aos corpos orgânicos atividade intrínseca, atividade própria. Né? Esse conjunto 6162 é esta a ideia que a gente tem que extrair daqui. Então existe alguma coisa, né, chamada princípio vital que dá aos corpos orgânicos, né, essa atividade própria, que nós chamamos de vida. Né? Nós costumeiramente chamamos de vida. Essa atividade do corpo, né? Batimento cardíaco, respiração, o funcionamento do corpo, né? Diferentemente da pedra que não tem essa atividade própria, intrínseca dentro dela. Né? Questão 63. Kardec pergunta, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Vou ler novamente porque a questão é relativamente complexa para entender. Ele questiona, o princípio vital está em algum lugar, existe um reservatório, algum lugar próprio onde se armazena, vamos colocar assim, esse princípio? Ele reside num agente em particular? Ele é alguma coisa distinta da matéria? Né? Deixa eu fazer um gancho com as leituras anteriores. Em leituras anteriores nós vimos que existem dois princípios. O nosso orientador diz, olha, existem dois princípios distintos no universo, vamos chamar assim. Existe o princípio material e existe o princípio espiritual. Né? O que Kardec está colocando aqui já é uma abertura para a diferenciação. Existiria um terceiro elemento? Ele poderia perguntar assim, e ele pergunta, né, no desdobramento. É essa a ideia que ele quer colocar. Existe alguma coisa, né, que nos permita dizer que o princípio vital é um outro elemento no universo? Ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Aí o nosso orientador responde assim. Ele concluindo, ele perguntou, numa palavra, é efeito ou causa? Quer saber se o princípio vital é a
causa ou o efeito? Ele diz, uma e outra coisa. É uma e outra coisa. Ele diz, a vida, entendido a vida como a atividade dos corpos orgânicos, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Perdão. Não, está correto. Este agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. A questão que o Kardec perguntou, né, era se o princípio vital seria alguma coisa diferente de matéria e de espírito. Né? E o nosso orientador diz, efetivamente ele é alguma coisa, né, diferente, né, mas não é um terceiro elemento. Ele diz, é um efeito e é uma causa. Uma e outra coisa. E ele diz, a vida, entendida a vida como atividade dos corpos. A vida é devida, ela é devida a uma ação de um agente sobre a matéria. Algo que impulsiona a matéria para que ela tenha essas atividades próprias. Ele diz, esse agente, sem a matéria, o princípio vital, sem a matéria, não é vida, porque ele precisa animalizar, ele precisa dar atividade à matéria. Sem a matéria, ele não funciona. E, de outro modo, a matéria sem o princípio vital não está animalizada. É o caso da pedra, que não se move, que fica lá. Né? É essa a ideia que a gente tem que ter. Ele remata dizendo assim, ele, o princípio vital, dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. E essa ideia também é interessante. Né? Os corpos organizados, para funcionarem organicamente, têm a capacidade de absorver e assimilar o princípio que lhes dá atividade. Né? Então, aqui nós temos um conjunto de ideias muito precioso. Né? Eu fiz a relação espírito-matéria, né? E a gente tem que entender isso. Não há uma modificação de conceito. Existem dois princípios no universo, um princípio material e um princípio espiritual. Né? Eles seriam as partículas elementares, vamos chamar assim. Né? Para a matéria, seriam as partículas que, grupadas convenientemente, gerariam diversos corpos compostos. Né? No caso do princípio espiritual, a sua individualização, né, caracterizaria os diferentes seres, as pessoas, né, que estão colocadas. Nós estamos introduzindo aqui um princípio, né, novo, chamado vital, né, mas que não constitui um terceiro elemento. Isso é importante, não constitui um terceiro elemento. Questão 64, aqui fica bem claro, ele diz assim, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E aí ele faz a pergunta objetivamente. O nosso orientador responde assim, tem um desdobramento, eu vou ler os dois, depois eu comento. É sem dúvida, o princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Kardec desdobra a questão. Pergunta, parece resultar daí
que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. E o orientador concorda. Isto é consequência do que dissemos. Então, na verdade, Kardec não questiona, né? O desdobramento é um resumo da ideia, da ideia que o orientador passou na sua resposta. Mas, vamos ao que interessa. Aqui fica evidente, então, que o princípio vital está, vamos dizer assim, dentro da matéria, dentro do princípio material, sendo constituído por este princípio devidamente modificado. Então, o princípio vital não é, vamos usar o termo, ele não é um efeito do princípio espiritual, mas ele é um efeito do princípio material, né? Ele é um aperfeiçoamento, uma adequação, uma formulação do princípio material, que dá vida, atividade aos corpos que o conseguem absorver. Então, os corpos perfeitamente elaborados, né, para ter vida orgânica, para serem corpos orgânicos, né, conseguem extrair essa matéria elaborada, né, que lhes dá a atividade própria. Eu acho que aí a ideia fica boa, né, fica perfeitamente inteligível. Nós estamos tratando de assuntos que são subjetivos, né, de uma coisa muito abstrata e tal, mas eu acho que aqui dá para a gente entender. Então nós temos de um lado princípio material, de outro lado princípio espiritual. Dentro do princípio material nós temos a elaboração daquilo que nós chamamos de princípio vital. Seria a matéria manipulada adequadamente para dar a determinados corpos a atividade que nós chamamos de vida orgânica. Questão número 65. Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Aí sim, a questão é: existe um reservatório para o fluido, para o princípio vital? Existe um tanque de onde a gente consiga coletar esse material? E ele diz assim, o nosso orientador: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Efetivamente, ele não responde diretamente, objetivamente, mas diz, olha, da maneira como ele diz, ele está disperso, né? Ele está disperso. É como se nós estivéssemos imersos, né, neste fluido. A fonte dele é o fluido universal, né, ou o princípio material mais elementar. Está disperso, não está concentrado, armazenado, contido num determinado lugar, num determinado corpo. Isso desculpem. Isso é interessante, né? Isso é interessante, esse conceito é interessante para nós na medida em que mais à frente a gente vai ver que ele pode exaurir e ser reposto, né? Então, entendido que ele está disperso, que não existe um lugar único onde ele fica armazenado, né? Para nosso entendimento ficará melhor quando a gente chegar lá no tema morte e tal.
Aí o nosso orientador, perdão, Kardec pergunta, o princípio vital é um só, na questão 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Esse fluido, essa fonte de atividade, ela é a mesma para árvore, urso, homem, passarinho, que são os seres orgânicos? Nosso orientador responde assim: sim. Então é o mesmo. E aí ele é modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, a matéria o recebe e não o dá. Então é o princípio vital que dá movimento à matéria. Para trás, a questão, se era um só princípio vital que animava todos os seres orgânicos, ele diz sim, mas adequado. Porque cada determinado corpo tem uma necessidade. Então, esse fluido, apesar de ser na sua origem o mesmo, ele tem que ser adequado à atividade dos corpos. Vamos colocar assim. É o que ele chama de modificado segundo as espécies. Questão 67. E tem um desdobramento também. Ele pergunta, Kardec pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Desculpe, mas a garganta está incomodando. Vamos lá. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? A vitalidade, como sendo, vamos chamar, a força, a energia que move os corpos orgânicos, os seres orgânicos, é um atributo permanente do agente vital, é um atributo permanente do fluido, do princípio vital, ou ele, essa vitalidade, essa energia, se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos, como se o corpo em atividade fosse capaz de gerar a energia do próprio corpo, ou a força que movimenta o próprio corpo. E o nosso orientador responde assim: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E Kardec desdobra perguntando: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? E o nosso orientador responde: sim, é isso. E aí uma notinha que resume esse conjunto de ideias. Ele diz assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então, a questão colocada é a vitalidade, essa energia que o princípio vital tem. Ela está permanentemente em ação ou ela depende, ela só se desenvolve em contato com o corpo? Essa é a questão que ele formula. E ele diz, olha, o princípio vital, ele só é capaz de agir se tiver um corpo. Então ele depende do corpo para agir. Em não havendo o corpo, o princípio está lá colocado, é aquela matéria que está lá disponível,
né? Mas que não gera nenhum efeito, porque precisa do corpo. Quando Kardec desdobra, perguntando se ela fica latente quando está fora do corpo, quando não está absorvida pelo corpo, ele diz sim, fica latente. O princípio está lá, mas ele não tem como animalizar, usando o termo do nosso orientador, animalizar nada, porque falta ali o corpo orgânico que o absorve, que se impregna dele. O segundo tema, a vida e a morte. E aí o Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? O nosso orientador responde laconicamente: esgotamento dos órgãos. Então, o corpo orgânico falece por esgotamento dos órgãos. Os órgãos não têm mais o princípio que lhes permite agir, movimentar-se, atuar. Kardec desdobra: poder-se-á comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? O orientador responde: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Kardec pergunta: por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? E aí o orientador responde: o coração é a máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Por muito tempo se teve o coração como o órgão, vamos dizer, principal, né? E nós sabemos, se nós fôssemos colocar em ordem de prioridade, nós diríamos que o cérebro tem uma certa prevalência. Mas aí o cérebro não funciona sem a irrigação sanguínea, que é o trabalho do coração. Então, é uma coisa puxando a outra. Num organismo como é o nosso, né, os órgãos necessitam uns dos outros. Né? Eles não são, abre, fecha aspas, o principal, o secundário. Não tem como você priorizar. Né? As funções, né, ficam bem caracterizadas. Então, se a função cerebral está comprometida, aquilo que nós chamamos, por exemplo, de morte cerebral, a gente sabe que esse corpo pode até durar algum tempo com batimento cardíaco, né, mas ele falecerá, porque é uma peça, vamos chamar, essencial. Por outro lado, se nós tivermos uma falha cardíaca, né, o coração para de bater, não tem como os demais órgãos se manterem em funcionamento, já que o fluxo sanguíneo é essencial para todos. Né? Então, essa pergunta que o Kardec faz vai nessa direção desse conceito. O coração era o centro da vida, vamos dizer assim. E o nosso orientador coloca: o coração é a máquina de vida. É a bomba que faz fluir o sangue, que carrega o oxigênio, que carrega os nutrientes necessários ao funcionamento dos órgãos, que carregam as mensagens químicas, hormonais, né, que permitem os órgãos agirem assim ou assado. Então, é nesse sentido que ele faz essa pergunta: por que uma lesão cardíaca leva mais depressa a causa da morte do que outros órgãos? É porque o coração, pelo seu funcionamento, ele se torna essencial para todos os outros. Né? Os outros não conseguem trabalhar sem receber, através do sangue, né, os elementos que ele precisa, né, para o seu funcionamento. Ele faz então uma longa nota a respeito de organismo, né, dos corpos orgânicos, melhor dizendo, de corpos orgânicos. Ele diz assim:
Ah, não, perdão. Essa nota se segue à questão número 70. Questão número 70, ele pergunta: que é feito da matéria? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, em havendo a morte, a gente sabe, o corpo está destinado à putrefação, à decomposição. Né? E o princípio vital? A pergunta tem esse escopo, né? Tem esse objetivo. E aí o orientador responde assim: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, nós podemos evocar aqui, por exemplo, o princípio de Lavoisier, né, que a gente aprende na escola, né, que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Né? E é nessa direção, né, que o nosso orientador nos remete. Ele diz, olha, o corpo orgânico, organizado a partir de uma matéria, do princípio material, né, ele devolve a matéria, né, ao seu meio, à sua origem, vamos dizer assim. Né? Então, os elementos químicos, carbono, hidrogênio, o que constitui as nossas carnes, a nossa carnadura toda, ele se decompõe e retorna ao elemento, ao meio natural, de onde esses elementos saíram, um reservatório natural desses elementos. Né? O princípio vital é uma matéria, vamos chamar, especializada. Né? Efetivamente, ela é uma matéria elementar, tirada do princípio material, especializada para dar atividade aos corpos orgânicos. Essa também volta. Então, o que a gente tem que entender é que no campo da matéria, e Lavoisier falava disso, do campo da matéria, né, nada se perde. Então, os elementos estão postos, nada se cria, né, e nada se perde. Os elementos não são destruídos, eles simplesmente se transformam, eles retornam à sua formulação original. Essa é a ideia. A pergunta foi formulada nesse sentido de estabelecer, né, para onde iria o princípio vital. Ele é matéria, né, e ele retorna ao meio de onde ele veio, à massa de onde saiu. Aí sim, a nota: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por qualquer causa, esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso,
ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Há alguns que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Nessa nota final, o que a gente tem é um condensado, um resumo da ideia de como funciona, como age, como atua o fluido vital nos corpos orgânicos. E chama a atenção, vamos colocar assim, 3 aspectos. Esses 2 finais aqui, que é a reabsorção e a transferência, a doação ou a transfusão. Desculpe, o nariz está me complicando. Espera só um minutinho. E um terceiro aspecto, que vamos chamar, o desarranjo orgânico e o fluido em si, a quantidade de fluido existente. Então, vamos começar por aqui, que é um pouco mais complexo. A gente tem um princípio ativo, que faz com que os órgãos funcionem. Ele funciona como uma interface, como alguma coisa que trabalha entre um órgão e outro. Se um órgão fraqueja, ele atua para que haja compensação e haja harmonia no organismo. Essa é a ideia que ele criou. Mas mesmo que você tenha ainda uma quantidade boa de fluido vital, de princípio vital, se o órgão está danificado, o princípio vital não pode fazer nada para manter a harmonia do conjunto. Então, a danificação, o prejuízo orgânico causado a um determinado órgão, pode conduzir à falência, à morte, independentemente de existir princípio vital suficiente para que aquela vida se mantivesse. É que aquele órgão em particular não consegue absorver
né, o princípio necessário para continuar funcionando. Então, esse é um aspecto interessante. Os outros dois a quantidade de fluido vital se esgota. Então, seria outra causa de falecimento. É como se a gente tivesse um tanque de combustível, né, que a gente abastece no princípio da jornada e que nos garante uma autonomia até um determinado ponto, né? Ele diz, olha, esgotado o fluido, né, a conservação da vida está prejudicada, né? E ele diz, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O que acontece é que a gente, durante o curso da vida, né, no corpo, chega num determinado ponto em que, pelo prejuízo orgânico, a gente já não consegue mais assimilar também, né? Então, enquanto a gente tem um corpo, vamos chamar novinho em folha, em boas condições, essa troca, esgota fluido, repõe fluido, ela se dá no automático. A partir de um determinado momento, já existe um esforço maior, uma dificuldade maior para essa reposição. O esgotamento do fluido, então, geraria também o falecimento. Então, nós vimos, primeiro, uma falência dos órgãos, dos sistemas, né, que constituem o corpo. Segundo, uma falta de energia. E um terceiro aspecto, que também colocado aqui, ele diz, olha, o fluido é alguma coisa que se pode transmitir, né? Então, aquele que tem fluido em abundância pode transferir para alguém que está em declínio, né? Isso a gente conhece, por exemplo, no mecanismo do passe, a transferência fluídica, que pode ser feita da espiritualidade superior através do médium para o paciente, ou pode ser feito do próprio médium para o paciente. No estudo do passe a gente tem esse conhecimento. Então fica fácil a gente entender essa ideia que ele coloca. Agora, o que é importante, né, é a gente entender que planejamento reencarnatório, no nosso caso, planejamento reencarnatório, ele é feito para determinadas tarefas serem cumpridas em um determinado tempo, em um determinado prazo. As condições dadas de vitalidade e tal são as suficientes para se chegar ao objetivo. Não se ultrapassa esse objetivo. Então, a quantidade de fluido, né, ou de combustível, conforme eu fiz a imagem, seria suficiente para nós alcançarmos os nossos objetivos. Se você retarda por qualquer motivo, o fluido continua se esgotando. Você pode não chegar ao objetivo por esgotamento do fluido. Então, essas considerações são importantes, que a gente entenda que a duração da vida e morte, né, ela está condicionada à perfeição orgânica, à quantidade de energia para alimentar o organismo, né? E essa eu coloquei por minha conta, um planejamento reencarnatório. Nós, particularmente nós, os seres humanos, ficamos na carne o tempo necessário para alcançar os objetivos propostos, né? E é tudo dimensionado em cima desse plano. Por fim, o último tema, inteligência e instinto. O Kardec questiona: a inteligência é atributo do princípio vital? A inteligência é atributo do princípio vital? E aí, nós vemos que existem dois princípios no universo: princípio material, princípio espiritual, né? O Kardec está tentando situar a inteligência. A gente tem que entender a inteligência como a capacidade de compreender, capacidade de aprender, capacidade de conhecer, né? Se essa capacidade
ela intelectual, vamos chamar assim, ela está na matéria. O princípio vital é matéria. A inteligência é atributo do princípio vital? Nosso orientador responde: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E aqui nós temos uma segunda palavra que é animar. Animar vem do latim anima, alma, significa dar alma a. Então, a matéria está animalizada, tem atividade própria, né? O espírito dá a essa matéria que tem atividade própria intelecto, inteligência. Então, a inteligência é atributo do espírito, não é atributo da matéria, tá? Conforme pergunta Kardec. E aqui o motivo daquele grifo extenso que eu fiz. Matéria animalizada é matéria, sem espírito. Matéria animada é espiritualizada, vamos colocar assim. Ela tem alma. O animalizado dá à matéria atividade. O animada dá à matéria objetivo, dá à matéria livre-arbítrio, capacidade de decidir. Então, são completamente diferentes. Tá? Aí tem uma nota, ele diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os seres brutos, pedras, areia, mineral, né? São as coisas que a gente vê estacionadas sem se moverem, sem capacidade de aprender ou decidir. 2. Os seres animados que não pensam. Seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E aqui é o grifo: animados que não pensam, que não raciocinam. E 3, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Nós teríamos então, né, deixa eu fazer uma correção. Eu citei pedras, tal coisa, né? Não é provavelmente uma correção, é uma intervenção. Tudo que a gente tem no campo, a gente chama de inorgânico, né? É o que ele chama de seres brutos, tá? Então, o que a gente coloca como orgânico, então de vegetais adiante, né? Aí a gente já começa a fazer distinção. O orgânico vegetal, vamos colocar, né? Ele tem atividade própria, né? Mas para nós ele não tem a capacidade de
vou usar o termo, pensar. Né? Ele não tem nenhuma forma, nenhuma maneira de tomar atitudes, de decidir por si mesmo. Né? Tudo nele é mecânico. Né? E aí, nessa última classe, quando a gente fala de raciocínio de pensar, a gente fala de animais e seres humanos. Né? E a distinção entre eles já foi colocada em leituras anteriores, mas a gente tem que ressaltar. Né? Nos animais a gente tem uma capacidade de elaboração muito curta. Então eles não têm a noção de individualidade, eles não têm uma série de coisas que o ser humano, que está no grau superior, bem acima, tem. Tá? Então a gente tem que entender essa colocação que ele faz de 3 classes, vamos chamar assim, né? E a segunda e a terceira ele distingue bem humanos e animais. Mas na primeira, de seres brutos, ele que contempla só os inorgânicos, né? Na segunda, aliás, ele não fala do vegetal, né? Para a gente poder... A gente estava falando em minerais, né? E vegetais e animais, e nos animais destacando, né? E aqui nessa colocação ele não fala. Questão 72. Qual a fonte da inteligência? E o orientador responde: já o dissemos, a inteligência universal. E ele desdobra: poder-se-á dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E o nosso orientador responde: isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é deste número. Então, a inteligência, conforme ele coloca aqui, né, é o que caracteriza a individualização do ser. Né? Ele diz: é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Aqui a inteligência como capacidade de compreender, de resolver problemas, conflitos, adaptar-se, né? Uma faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. Então, é nesse sentido. Isso, né, já diferencia o homem em relação aos outros. Né? Porque o homem tem isso bem evidente. E os outros, os nossos irmãos animais irracionais, né, não têm. 73. O instinto independe da inteligência? E aí o nosso orientador responde: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. E aí ele diz: é uma inteligência sem raciocínio. Por ele, pelo instinto, é que todos os seres provêm a sua necessidade. As suas necessidades. Então, o instinto é uma inteligência, fecha aspas, rudimentar, sem capacidade de raciocinar, sem raciocínio. O raciocínio é um processo de desenvolvimento de ideias. Você conjuga informações, analisa situações. O instinto não faz isso, ele reage, pura e simplesmente. É isso que a gente entende. Né? Então, por isso ele diz, é uma inteligência sem raciocínio, sem desenvolvimento de ideias. O instinto é um impulso natural, que independe da razão. E aí, a questão 74, ele pergunta: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? Onde acaba o instinto e começa a inteligência? O raciocínio?
né? Melhor dizendo. Né? E aí o nosso orientador responde, não. Porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Os atos instintivos e os atos raciocinados são bem diferentes, vamos colocar assim, né? Mas você não consegue distinguir o momento em que deixou de agir instintivamente e passou a agir raciocinadamente ou racionalmente. É isso que o orientador coloca. Você não tem um limite quando sai de um campo para o outro, mas você sabe o que é um ato automático e o que é um ato voluntário, pensado, né? 75, com desdobramento, é a última. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Eu vou avançando no meu desenvolvimento intelectual e vou deixando de ser um ser mais instintivo, mais irracional, vamos usar essa terminologia. Meus comportamentos passam a ser mais voluntários do que instintivos. O orientador responde, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia. E aí ele desdobra essa questão. Ele pergunta, Kardec pergunta, por que nem sempre é guia infalível a razão? E aí, nosso orientador responde, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aí uma nota. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação, de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então esse último tema, né, nos dá, vamos colocar assim, a ideia, né, do quanto a gente tem que cuidar, né, tem que ser cuidadoso, né, com as nossas avaliações e decisões. Né. Muitas vezes a gente decide contrariamente à nossa razão, né? E em outras partes a gente decide contrariamente ao nosso instinto, à nossa consciência primária, vamos chamar assim, né? Que nos indica outro caminho. E ele faz a boa distinção, ele diz, olha, aquilo que é primário em nós, né, é isento de erro, não é turbado pelo orgulho, pela vaidade ou pelo conhecimento pretensamente bem adquirido ou bem orientado. Então, muitas vezes, o ato de escolha, né, vai contrariamente àquilo que seria o correto, pelo simples fato de que foi mal educado, o nosso processo de decisão foi mal educado, mal conduzido. O instinto, diz ele, é mais seguro do que a razão. O instinto não se transvia, né? Ele está direcionado à preservação, à conservação, a nossa preservação, a nossa conservação. Enquanto que a nossa razão tem outros anseios, outros direcionamentos, outros objetivos. Né? Assim nós terminamos a primeira parte, né?
E nós agora vamos nos dedicar à leitura, né, da introdução e depois, na sequência, a leitura da conclusão. Na semana que vem nós voltamos, né, iniciando a leitura da introdução do livro dos Espíritos. Nós fizemos o estudo das partes separadamente e agora vamos ver introdução e conclusão. Os irmãos podem comentar, podem acrescentar, podem questionar, nós estamos atentos, né, e ansiosos para essa interação. Tá? Vamos encerrando com 1 hora, né, de última aula, vamos colocar assim, da primeira parte, renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade, né, e rogando ao Mestre Jesus se mantenha conosco, nos auxiliando, para que a caminhada se dê de forma segura rumo aos grandes objetivos que nos aguardam. E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.